Amém, amados irmãos? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Eu vou estar pregando hoje, segundo Reis, de 8 ao verso 20, mais ou menos aqui. Vamos ler um pouco para a gente entender um pouco da história, tá certo? Todos acharam? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, dos versos 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Ele fala sobre o filho da Sunamita. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta. Ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Amém, meus amados? Esse segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, ele fala de duas experiências muito marcantes, duas experiências tremendas, duas experiências maravilhosas, que nós podemos tirar várias coisas para nossas vidas. Ela fala principalmente de duas mulheres que não tinham nome, não foi citado, nome elas tinham, não foi citado o nome delas aqui na Bíblia. Eram mulheres que o autor não se preocupou em dar-lhe um nome, porque ele considerou que mesmo no anonimato, estas histórias estariam trazendo para nós hoje algo que incentivaria a nossa vida, incentivaria a nossa maneira de viver. Então, estas mulheres, uma era pobre, paupérrima. Uma dessas mulheres, a primeira, que foi do que o pastor Alain Brizotti pregou, era uma mulher muito pobre, que tinha uma dívida que era uma dívida impagável, porque ela ia ficar sem os seus 2 filhos. A outra mulher desse texto que nós lemos e que nós vamos estar falando um pouco sobre ele, era diferente. Era uma mulher, agora uma mulher rica. Uma mulher que não tinha falta de coisa alguma. Era uma mulher que ela poderia, em toda a sociedade, ela poderia entrar e sair, e as pessoas a conheceriam, porque ela era uma pessoa de posses, era uma pessoa que ela tinha tudo o que ela queria. Mas ambas tinham algo em comum: elas precisavam de um milagre da parte de Deus.
Aí que nós entramos e chegamos nesse momento aqui, que as nossas necessidades, não importa quaisquer que sejam elas, nós vamos conseguir ter resposta aos nossos anseios quando nós buscamos na parte de Deus. Não importa se nós sejamos bem instruídos, não importa se nós sejamos ricos, não importa se nós sejamos pobres, não importa nada que nós fazemos ou possamos fazer exteriormente. O que vai importar, na realidade, para nós conseguirmos um milagre, é a maneira como nós nos colocamos na presença de Deus. Diga amém. Essa mulher, o nome que é dado para ela era uma mulher sunamita. Ou seja, sunamita falava de uma localização, de uma cidade chamada Sunem. Uma cidade que ficava ali sudeste, ali da Galileia, do mar da Galileia. Ficava das posses da tribo de Issacar. Ela ficava num vale chamado Jezreel. Era um vale fértil, só para vocês entenderem. Então as pessoas que habitavam naquele vale eram pessoas de dinheiro, de posses, eram pessoas ricas, porque o vale fazia com que tudo que eles plantassem, eles colhiam, e colhiam bem, e faziam isso bem. Então esta mulher que morava naquele lugar ali, ela morava num lugar de prosperidade, um lugar onde ela poderia se gabar que não tinha um lugar melhor para se morar. Mas o que eu quero te chamar a atenção nesta história é que, imagina que os filhos, vamos focar no filho desta mulher. Vamos imaginar que esta mulher e esse filho que ela queria ter e não podia ter, ela tinha um problema fisiológico talvez, e o seu marido, a Bíblia diz que era idoso. Então era muito difícil eles conseguirem um filho, ou impossível conseguirem um filho naturalmente. Não tinha como, não existia maneira. Agora chega um momento que essa mulher tinha este sonho, e ela consegue a realização deste sonho. Por isso que eu dou o título para esta mensagem aqui, dizendo que nossos sonhos ou sonhos não devem morrer, não devem morrer. Mas aqui diz que depois que esta mulher, que o profeta chega, que promete ela, que dentro de 9 meses ela teria um filho, a Bíblia diz que então a criança nasce. Preste atenção, a criança nasce. Nos 2 versos seguidos diz que a criança cresce, e mais uns 2 versos à frente diz que a criança morre. Ou seja, um sonho. Nasceu, cresceu e morreu. Quantos de nós, às vezes, nós não estamos passando exatamente por estas circunstâncias? Nós recebemos algo da parte de Deus, uma promessa vinda da parte de Deus. Nós entendemos, tínhamos certeza, tinha convicções que foi Deus quem nos deu. Mas de um momento para o outro, quando nós imaginávamos que tudo ia bem, que tudo estava prosperando, que tudo estava crescendo, que tudo ia de acordo com aquilo que nós sonhávamos, de uma hora para outra, isso é tolhido, isso acaba, isso morre. Quantas pessoas às vezes sonharam com casamentos prósperos, pediram a Deus um casamento abençoado, pediram a Deus um homem, uma mulher de Deus, um homem de Deus abençoado, recebem isso como promessa, passa-se algum tempo, estão felizes, e parece que de uma hora para outra algo acontece. Parece que de uma hora para outra alguma coisa acontece, e o sonho começa a morrer. Você agora não está vendo mais, às vezes, o casamento prosperar, mas você está visualizando agora já um sonho morto. Você já está conseguindo visualizar um divórcio na sua frente. Quantas pessoas receberam uma empresa, receberam de Deus a promessa que a empresa ia prosperar, e agora durante a pandemia,
Você, ao invés de ver a sua empresa, o seu negócio, o seu trabalho ir para frente, você vê que você tem que despedir pessoas, você vê que tem que demitir alguém, você vê que tem que fechar as portas, você vê que agora as suas condições financeiras, você não consegue pagar o banco. O seu sonho morreu. Quantos de nós não sonhávamos, às vezes, muitos pais de família sonham ter filhos perfeitos. Deus faz promessa de você ter um filho, uma filha. Vai dizer que esse filho vai ser uma bênção na sua vida. E quando você se depara com um filho nas drogas. Você se depara com um filho longe da igreja, longe da presença de Deus. Longe de você imagina, meu Deus, o que aconteceu? Onde foi que eu errei? O que foi que sucedeu durante esse trajeto, esta caminhada? O meu sonho morreu. Mas eu quero te dizer nesta noite, se eu e você, nós continuarmos confiando, aquele que pode ressuscitar das cinzas, Ele vai fazer também os nossos sonhos reviverem no nome de Jesus Cristo. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer. A Bíblia diz que essa mulher era de Sunem. Sunem significa lugar de repouso. Às vezes nós imaginamos que os nossos sonhos se encontram em um abismo. Há uma separação entre aquilo que nós sonhamos e às vezes aquilo para nós, ou nós ressuscitarmos aquilo que sonhamos, ou nós conseguirmos aquilo que sonhamos. Parece que existe um abismo muito grande entre esse sonho, a esperança, a fé que está do outro lado. Parece que nós não conseguiremos de maneira alguma chegar nesse lugar. Mas enquanto que Sunem significa lugar de repouso, significa que aquela mulher morava nesta cidade chamada lugar de repouso. Isso fala também para nós que a nossa segurança não está nas coisas exteriores. A nossa segurança não está naquilo que os nossos olhos conseguem ver, idealizar a nossa mente. Mas o nosso socorro e aquilo que nós vamos receber está quando nós repousamos em Deus. A nossa confiança está em Deus, naquilo que Deus pode fazer por mim e naquilo que Ele pode fazer e realizar por você. Então nós precisamos estar em Sunem, ou estar no lugar de repouso ou lugar de descanso em Deus. Diga comigo amém. Eu aprendo com aquela mulher algumas coisas, eu aprendo como tudo começou na vida daquela mulher. Como que começou a história desta mulher? A Bíblia diz que, olha só como que as coisas acontecem. Ela diz que é difícil às vezes para nós identificar algumas coisas no meio da multidão. Mas aquela mulher, ela conseguiu como identificar um homem de Deus no meio de uma cidade, no meio de uma multidão. Quando nós lemos o texto, diz que Eliseu passava de um lado para o outro na cidade. Não foi a primeira vez que ele exercia um ministério ali naquela cidade. Ou seja, ele tinha o hábito de estar ali. Ele tinha o hábito de passar por aquele local. Então esta mulher, a Bíblia diz que identifica esse homem como um homem de Deus. Diga comigo, homem de Deus. O que é um homem de Deus? E como que ela faz isso aqui? Ela diz para o seu marido o seguinte: eu tenho observado, que esse homem é um santo homem de Deus. O que isso fala para nós? Que as pessoas estão nos observando. Esta mulher fala isso para o seu marido, que aquele homem era um homem de Deus. Não foi pela aparência que ele tinha de profeta. Não foi pela maneira como ele se comportava no seu andar, nas suas roupas, no seu jeito de falar. Não.
Ela só foi apenas dizer que ele era um homem de Deus para o seu marido, quando um dia ela o chama para dentro da sua casa e começa então a ter uma ligação com o profeta. Ou seja, o profeta adentra para dentro da sua casa. E só então essa mulher começa a dizer que aquele homem era um homem de Deus. O que isso nos diz? Que além das pessoas estarem nos observando, essa mulher aqui somente teve a confirmação de que aquele homem era um homem de Deus quando ele entra para a sua casa. Ou seja, as pessoas falavam bem dele, as pessoas podiam dizer coisas boas dele, as pessoas podiam dizer que ele era um homem que curava, que sarava, que orava pelas pessoas, que ajudava os outros. Mas esta mulher conseguiu enxergar que aquele homem era diferente. A cidade inteira, a cidade toda nunca disse, você não vê o relato aqui na Bíblia, dizendo somente aquela mulher disse que aquele homem era um homem de Deus. Ou seja, muito mais do que as nossas palavras. O que as pessoas estão observando em nós? Muito mais do que as nossas palavras, as pessoas querem ver muito além se eu sou um bom administrador, se eu sou uma pessoa de coração bom, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma palavra bonita, se o meu discurso, se a minha palavra é dura, se a minha pregação é dura, se eu falo coisas pesadas na igreja. As pessoas não querem saber disso. Elas querem saber se aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. E importa para as pessoas, muito mais do que elas entenderem, é saber se eu vivo aquilo. Se você vive aquilo que você está ministrando, aquilo que você está pregando. Aquela mulher, quando aquele homem entrou para dentro da casa, que ela foi dizer que aquele homem era um homem de Deus. Ou seja, o que é ser de Deus? Ser de Deus é pertencer a alguém. Ser de é você pertencer a alguém. Normalmente nos cursos do MMI, antigo MMI, nos cursos que a gente fazia na Adonep, de família, a gente começava a apresentar as pessoas como casais, dando curso para casais, né? Você começava a dizer, quando você estava com a sua esposa aqui, por exemplo, eu com a Marisete, eu começava a minha apresentação dizendo o seguinte: eu sou o Carlos da Marisete. Ou seja, uma ideia de pertencer a alguém. Uma ideia de que eu pertenço a alguém. Quando alguém me identifica ou te identifica como homem ou como mulher de Deus, a primeira coisa que vem na cabeça desta pessoa é: será que realmente esta pessoa pertence a Deus? Será que não são apenas palavras bonitas que têm saído da boca? Será que quando eu me aproximar mais, além dos dons, além dos talentos, será que o caráter vai ficar evidente também, vai se sobressair tão bem desta maneira? Então esta mulher me ensina uma coisa, muito além de simplesmente nós termos talento, nós termos dons. As pessoas estão observando se o nosso caráter também vai como nós estamos falando para as pessoas. Todos estão me entendendo? Diga amém. Apesar da cidade de Sunem ser uma cidade próspera, abençoada, nenhuma das pessoas se importou em alimentar o profeta, em cuidar do profeta, em dar algo para o profeta, em fazer alguma coisa em prol daquele homem que fazia a obra de Deus. Isso me lembra uma outra história. Quando Jesus está passando pela cidade de Jericó, uma das versões da Bíblia diz que Jesus entra na cidade de Jericó até que ele sai do outro lado da cidade. Ou seja,
ele atravessa, preste atenção no raciocínio, é o mesmo que essa mulher enxergou, o que essa mulher conseguiu ver, o que essa mulher conseguiu extrair. A Bíblia diz que Jesus atravessou uma cidade inteira, de um lado a outro, e não ouviu nenhuma pessoa fazer nada de diferente. A Bíblia diz que apenas um cego conseguiu enxergar o que pessoa nenhuma foi relatada. Um cego conseguiu ver, um cego conseguiu enxergar o que era precioso na vida dele. E ele, quando ele consegue ver isso e enxergar esse fato, a Bíblia diz que ele não deixa isso passar. A Bíblia diz que ele começa então a gritar, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Ou seja, nenhuma daquelas pessoas, daquela cidade de Jericó, fez a coisa que aquele cego fez. As pessoas viram Jesus, mas as pessoas estavam insensíveis. A minha, o medo, maior medo que eu tenho, é mesmo estando na presença de Jesus. A minha maior medo que eu tenho, a minha oração é essa, é de estar às vezes na presença de Jesus, falando de Jesus, comentando sobre Jesus, pregando sobre Jesus, defendendo Jesus, e o meu coração estar insensível o bastante para não entender o que ele representa, onde ele passa na minha vida, aonde os lugares que ele encaixa na minha vida, aonde que ele conseguiu transformar, e eu não me lembrar mais destas coisas. A minha maior desejo é que eu não possa ser insensível o bastante para não ter a coragem nas minhas misérias, nas minhas desgraças, quando eu estiver atravessando por um problema, estiver atravessando por alguma coisa ruim, ter a coragem de dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Diga aleluia. Aquele homem disse: eu vou gritar. E ele disse, e ele começa a gritar, e Jesus atende a necessidade daquele homem. A Bíblia diz que esta mulher aqui, esta mulher, depois que Eliseu faz uma pergunta para aquela mulher, preste atenção, aquela mulher fez alguma coisa para Eliseu sem pensar em receber alguma coisa em troca. Ela não pensava inicialmente em receber nada em troca. Tem um ditado que diz que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. A Bíblia fala de algumas coisas referentes a isso também. Fazer o bem sem olhar a quem, ou seja, aquela mulher que eu entendi pelo texto, ela não fez isso esperando alguma recompensa. Mas eu entendo que Jesus na nossa vida, na minha vida e na sua, Ele sempre vai deixar um espaço, Ele sempre vai deixar um buraco aberto em nós, para que em algum dia nós possamos lembrar que Ele pode fazer um milagre na nossa vida. E esse dia vai chegar na nossa vida, na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família. Independente, às vezes, nós não estamos fazendo porque nós queremos ganhar alguma coisa em troca. Mas algum dia, nós vamos receber. Porque a Bíblia diz que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. A grande, às vezes, nossa dificuldade, a minha dificuldade, a sua dificuldade, é perguntar para Deus: quando, Senhor, eu vou receber isso? Onde, Senhor, eu vou receber isso? Se eu estou fazendo alguma coisa boa, a Tua palavra diz que eu vou colher. A Bíblia não nos diz, e Deus não nos diz isso, quando e nem onde nós vamos receber, mas Ele nos informa que nós vamos receber aquilo que nós plantamos. Ou seja, Ele vai dizer não o que e não onde nem quando, mas Ele vai dizer o que nós vamos receber. O que nós estamos plantando? O que nós estamos semeando? O que nós estamos jogando na terra? Saiba de uma coisa, esta mulher aqui viu, ela não fez isso planejando receber, mas um dia o milagre bateu na sua porta.
Um dia o milagre vai bater na sua porta, vai bater na minha porta, porque Deus tem ouvido, e como eu disse, nós temos um buraco. E esse buraco, um dia nós vamos lembrar que nós precisamos de um milagre grande da parte de Deus, e nós vamos entender que nós vamos estar no lugar certo, da maneira certa, orando da maneira correta, e nós vamos receber da parte de Deus aquilo que nós mais precisamos na nossa vida. Diga glória a Deus por isso. Aquela mulher, ela parece que já estava acostumada com a sua realidade. Aquela mulher parece que ela já tinha entregado os pontos. Aquela mulher parece que os seus sonhos já estavam muito distantes. Aquela mulher já imaginou que, porque quando o profeta manda perguntar para ela o que ela precisava, você precisa de ajuda junto ao rei? Talvez falando de autoridade. Manda perguntar, você precisa de ajuda junto ao exército? Talvez falando de proteção. Então o profeta manda a pergunta para ela, o que eu posso fazer por você? Ela respondeu simplesmente, nada. Eu já estou bem. Eu tenho tudo o que preciso. Eu habito aqui no meio de gente boa, gente que eu aprendi a amar. Eu não preciso de coisa alguma. Aquela mulher já tinha entendido que os seus sonhos já tinham morrido e que ela não precisava de mais nada. Às vezes nós nos conformamos, preste atenção numa coisa. Quantos de nós não recebemos uma promessa de que nós teríamos a realização de um sonho, e que com o passar do tempo parece que isso já ficou distante demais, já não é para nós, já não faz parte mais da nossa vida, já não faz parte mais do nosso dia a dia, e nós entendemos então que isso é para outra pessoa, isso vai ser para os nossos filhos, isso vai ser talvez para os nossos netos. Isso não é mais para mim. Isso já passou da hora. Se Deus quisesse fazer alguma coisa, Ele já tinha feito. Por que não fez até hoje? Quando Deus, que Geazi vai lá e pergunta para essa mulher, o que eu posso fazer por você? Ela diz, nada. Você não pode fazer nada por mim. Eu já tenho tudo que eu preciso. Tudo que eu necessito eu já tenho. Mas ela tinha esquecido que ela não tinha um filho. Ela não tinha aquilo que ela mais almejava na sua mocidade. E uma mulher sem um filho era uma mulher que era jogada ao segundo plano naquela época. Uma mulher sem um filho era uma mulher que o seu marido poderia pedir carta de divórcio para ela, o tempo que ele quisesse, na época que ele quisesse. Ou seja, uma mulher sem um filho era uma mulher relegada a segundo plano, mas ela não se importava mais com isso, tanto que ela responde, nada, você não pode fazer nada por mim. Foi quando o profeta manda chamá-la de novo, e diz, o profeta disse para ela, daqui a 9 meses, você vai ter, diga comigo, um filho. 9 meses. A Bíblia diz que aquela mulher diz para o profeta, talvez rindo e gargalhando, disse, não brinca comigo, não zomba de mim. Por que você está fazendo isso comigo? Eu já sonhei que pegando uma criança nos braços, eu já sonhei pegando uma criança no colo, eu já sonhei amamentando uma criança, eu já sonhei que apresentando esse menino a Deus no templo, eu já sonhei tantas coisas com uma criança, mas esse sonho morreu na minha vida. Não brinca mais comigo desse jeito, não faça isso comigo. Mas a Bíblia diz que depois de 9 meses, o profeta volta e a mulher tem um filho. Diga glória a Deus. Mas como um sonho, às vezes é isso que eu quero falar. Esse filho um dia
adoece. Nasceu, cresceu, adoeceu. E diz que o pai, parece que o pai não teve a responsabilidade devida, a gente olhando assim em primeiro plano. Diz simplesmente que o pai manda, quando o menino passa mal, talvez de, sei lá, uma insolação brava lá, alguma coisa neurológica, ele passa mal, o pai simplesmente diz ao empregado: vai, leva o menino, entrega a mãe. Ou seja, passou a responsabilidade para outro, entrega a criança para a mãe. E diz que o menino, a mãe então pega esse menino, era o sonho da vida dela. E talvez ela ora o tempo todo com essa criança nos braços, quando recebe esse menino. E diz então, a Bíblia diz que ela fica com a criança no seu colo até o meio-dia. O que é meio-dia? Eu estava pensando, o que é meio-dia? Até o meio-dia. Ou melhor, vamos começar o raciocínio diferente. Após o meio-dia, o dia já começa a escurecer, a acabar, começa a vir o tempo da noite, começa a chegar o tempo escuro. Após o meio-dia já é o tempo da gente começar, os passarinhos começam a organizar, vai chegando depois do meio-dia. Ou seja, a mãe disse que ficou com esse menino aqui até o meio-dia, mas a doença chegou, passou-se o meio-dia, e a Bíblia diz então que a noite chega para esta mulher, e a criança morre. A Bíblia diz que o choro pode durar o quê? Uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim como teve o meio-dia para aquela mulher, que ela viu a noite chegar, ela viu passar-se o meio-dia e a noite começa a chegar. Nós sabemos que nós servimos a um Deus, não é um Deus simplesmente da noite, mas nós servimos a um Deus de todos os momentos da nossa vida. A Bíblia conta a história que Silas, Paulo, estavam na prisão e diz que era o quê? Que horário que era? Meia-noite. A mulher começa, a sua desgraça começa a acontecer quando? Meio-dia. Paulo, a Bíblia diz que ele começa a louvar o Senhor e quando dá meia-noite, meia-noite é o quê? Se meio-dia está chegando, se meio-dia logo vai chegar ao entardecer e logo ao anoitecer, a meia-noite é o sinal de que a noite está acabando. O dia vai começar a clarear, tudo vai começar a mudar, todas as coisas vão começar a ter a sua mudança. Na minha vida e na sua vida também, independente se nós estivermos passando pela circunstância. Talvez você está dizendo que a sua vida está entrando, já passou do meio-dia. O desespero às vezes está batendo o seu coração, a sua alma, e você não consegue imaginar o que será o futuro, 6 meses, 1 ano. Mas não se esqueça que o mesmo Deus que faz o milagre também de dia, é o mesmo Deus que vai entrar na escuridão, e quando você menos vê, Ele vai estar tirando, e a luz do Senhor vai raiar na sua vida, aleluia! Vai raiar. Aquela criança morre. O que aquela mulher faz? Desespera? O que aquela mulher faz? Entra em crise? O que aquela mulher faz? Ela não considerou a morte daquela criança, não considerou. Ela agiu de forma que nós não entenderíamos. Ela agiu de uma forma surpreendente. Ela agiu de uma forma que talvez nós não agiríamos. Ela recebeu um sonho. Eu estava lá tarde, eu pensando nisso hoje. Aquela mulher recebeu um sonho. A
Agora ela não quer abrir mão daquele sonho, mesmo que aquele sonho esteja morto. Quantas vezes nós, nos problemas pequenos da nossa vida, nós pensamos em desistir, nós pensamos em largar, em mudar de emprego, mudar de profissão, mudar de empresa, mudar de namorado, namorada, mudar de marido, de esposa. Quantas vezes por problemas pequenos nós entramos em desespero e a única pessoa que nós não lembramos é Deus. Nós começamos a entrar em falência das nossas ideias e começamos a imaginar que não tem mais solução nenhuma. Quantas vezes me pego, às vezes chorando diante de Deus, dizendo: Deus, parece que é uma situação impossível. Parece que não estou acreditando mais. Parece que isso não faz parte mais dos meus sonhos. Parece que isso não é mais para mim. Aquela mulher, ela não fez isso. Aquela mulher, ela simplesmente, ela não enterrou o seu sonho. A coisa mais razoável que aquela mulher poderia fazer é pegar a criança, uma criança morta. O que se deve fazer com um morto? Enterrar. Aquela mulher não fez isso, porque ela sabia, se havia um Deus que fez uma promessa, que um dia ela recebeu o seu sonho, mesmo que ele estivesse morto, ela iria atrás do mesmo Deus, para que pudesse ressuscitar e colocar de volta nas suas mãos, nos seus braços, o seu sonho. Diz que ela não fez isso, ela fez algo surpreendente. Meu Deus, onde aquela mulher achou forças? Onde aquela mulher conseguiu forças? Não é na nossa força, mas é na força que vem de Deus. A Bíblia diz que quando os pensamentos, imagina os pensamentos dela, imaginam, eu estou falando de mim porque eu estou sentindo isso agora. Imagina os pensamentos daquela mulher, dizendo: olha, meu sonho morreu, acabou. Foi um bom tempo que durou, mas agora não há esperança mais. Não tem mais como esperança. Estou em trevas. Mas a Bíblia diz: quando andar em treva e não veres luz alguma, lembre-se do nome do Senhor e lembre-se do Senhor, que é rocha firme. Quando andar em treva, sabe, nós confiamos e sabemos que Deus é luz na nossa vida, é luz. Mas há momentos na nossa vida que nós temos que colocar a nossa total confiança nele, quando nós estamos andando totalmente nas trevas. Sabemos que ele é luz, mas nós estamos em trevas. E o que fazer então? Nós devemos continuar confiando em Deus. Não devemos perder a nossa esperança. Aquela mulher não enterrou o seu filho. Aquela mulher pegou o seu sonho e ela começa a subir. A Bíblia diz que ela pega o menino, leva para cima. E lá em cima ela coloca ele em cima da cama. Fecha lá na cama do profeta. Ela lembrou de quem? Lembrou dos seus amigos, lembrou das pessoas que podiam ajudar, das pessoas afamadas, das pessoas endinheiradas. Ela lembrou dessas pessoas? Não. A primeira coisa que veio à mente daquela mulher foi pegar o seu filho. Ela lembrou: foi Deus quem me deu. E ela então lembrou quem foi usado por Deus. Ela lembrou: um dia eu fiz uma casa para Eliseu.
Agora Eliseu, através da palavra de Deus, eu recebi o meu presente, o meu bem, o meu sonho. Ela pega então a criança, sobe com o menino lá para o andar, coloca o menino em cima da cama, fecha a porta. Preste atenção numa coisa, ela fecha a porta e sai. E o seu marido pergunta: onde você vai? Ela diz: não se preocupa, está tudo bem. O que eu entendo com isso? Há momentos na nossa vida que nós não devemos parar no meio da caminhada. Há momentos na nossa vida que nós não devemos conversar no meio da caminhada. Eu entendo que há momentos na nossa vida que não são as pessoas mais chegadas a nós. Era o marido que tinha perguntado a ela. O seu marido não iria resolver o problema dela. Ela disse: vai tudo bem, não se preocupe, eu vou ali e volto já. A Bíblia diz que ela pega então um servo e começa a subir mais uma vez em direção ao Monte Carmelo. Carmelo significa vinha de Deus, lugar de Deus. Significa onde Deus trabalha. Significa território de Deus. O que aquela mulher naquele gesto estava dizendo? Olha, quando eu sei que eu tenho um problema grave, mas não vai ser o meu esposo, porque o esposo pergunta, ela diz: vai tudo bem. Ela vai chegando perto do Monte Carmelo, o profeta a vê de longe e manda perguntar. Manda o seu servo perguntar o que aconteceu com ela. E ela diz mais uma vez: vai bem. Ou seja, no meio da caminhada, entre ela deixar a criança no quarto do profeta e chegar no Monte Carmelo, que é vinha de Deus, lugar de Deus, lugar de trabalho de Deus, lugar onde Deus trabalha. Ou seja, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas ambições, aquilo que pode ser resolvido, não vão ser pessoas que estão do nosso lado, não vão ser amigos do nosso lado, não vão ser às vezes os irmãos da igreja que está do nosso lado, que vai resolver. Não, nós só vamos resolver quando nós chegarmos na presença de Deus e nos dobrarmos aos seus pés. Foi o que aquela mulher fez, chegou diante do profeta dizendo para o outro: vai tudo bem. Mas quando ela chega na presença de Deus, ela se dobra, ela se quebranta, ela diz: não, o que foi que aconteceu? Eu não queria filho, o Senhor me deu um filho, agora ele morreu. Ou seja, nós temos que saber aonde nós estaremos depositando as nossas lágrimas, com quem nós estaremos conversando. Aqui está dizendo que Carmelo significa vinha de Deus, território de Deus. O que eu entendo com isso? Que nós devemos levar as nossas lutas, não às vezes com as pessoas que estão próximas, apesar de nós precisarmos de pessoas para nos orientar, para nos dar força, para ombrar conosco. Mas às vezes elas não vão ser respostas, elas podem ser usadas, mas não serão respostas para a nossa vida. Nós devemos levar as nossas lutas para o território de Deus, lá onde Deus está, aos pés do Senhor, em louvor, em adoração, em jejum, em quebrantamento, em se colocando na presença dEle, dizendo: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor um dia me fez a promessa o Senhor me deu, mas a promessa morreu, e se ela morreu, eu sei que o Senhor pode ressuscitar ela na minha vida. Aleluia. Aquela mulher, ela se entrega e coloca-se na presença de Deus, aos pés de Deus. O profeta não entendeu direito e diz que Deus não revelou para ele o que tinha acontecido. Ele manda perguntar para aquela mulher. Olha as perguntas que ele pergunta, porque Deus não revelou para ele. Ele manda perguntar àquela mulher: vai bem? Manda perguntar: vai bem com você? Depois ela pergunta: vai bem com seu marido? E depois ela pergunta: vai bem com seu filho?
Por que o profeta não falou: vai bem com a sua vida financeira? Deixa eu te dizer uma coisa, ele não pergunta outras perguntas, não pergunta sobre vida financeira, porque quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, que às vezes não são reveladas, não é dinheiro que vai resolver, não são amigos que vão resolver, não são parentes que vão resolver, não são as nossas conquistas que vai resolver, só vai ser resolvido quando nós estivermos na presença de Deus. Porque dinheiro não vai fazer diferença nessas horas. E o profeta diz, eu não entendi o coração dele, mas ele diz: vai, Geazi, e coloca o meu cajado, volta lá e coloca o meu cajado sobre o menino. Geazi voltou com a notícia dizendo: olha, eu fui lá, coloquei o cajado, mas o menino não ressuscitou. Preste atenção numa coisa, tem coisas que não é para Geazi fazer por nós, tem coisas que Geazi não vai resolver na nossa vida. Geazi levou um pedaço de pau, um bordão, e colocou, mesmo sob a orientação do profeta. Se aquela mulher tivesse acreditado naquilo e ido, às vezes, com o Geazi, talvez ela tivesse perdido o seu sonho. Talvez ela tivesse enterrado aquele menino. Mas não, ela disse ao profeta: eu não vou sair daqui, o senhor pode mandar quem o senhor quiser na minha casa, mas eu não vou arredar o pé se o senhor não for comigo na minha casa. Às vezes nós não temos que abrir mão. Aquele homem era a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus, não era um pedaço de pau. Pedaço de pau fala de coisa fria, coisa sem sentimento, sem amor, sem dedicação, sem expressão, sem carinho, sem envolvimento. Pedaço de madeira não fala de coisas que vão salvar, que vão curar. Não, aquela mulher queria muito mais. Ela não queria simplesmente algo que representasse Deus, mas ela queria o homem que era de Deus na vida dela. E quando aquele homem chega na sua casa, vamos colocar de pé. Quando aquele homem profeta chega na sua casa, a primeira coisa que ele faz é entrar para dentro do quarto, fechar a porta, somente ele e a criança, e começa a orar a Deus. Ele não fez malabarismos, ele não fez orações graciosas, ele não pôs óleo de unção, de nada, ele não jogou nada ali diferente naquela criança. A Bíblia diz que ele entra para dentro do quarto e começa a orar. Mas depois da oração veio e começa a ação daquele homem. A Bíblia diz que ele começa então, e ele deita, se coloca sobre aquela criança. A primeira coisa que ele tinha feito era mandado Geazi colocar o bordão sobre a criança, o cajado sobre a criança. Cajado não tem vida, como eu disse. Cajado é insensível. Cajado não tem alma. Mas agora aquele homem, depois de orar a Deus, o seu coração já era diferente. Ele sentiu as dores daquela mulher. Ele sentiu os anseios daquela mulher. Não era alguma coisa que acontecia com todo mundo. Ele agora começa a sentir as dores daquela mulher. Então ele entra e começa a orar.
E depois de orar agora, diferentemente de colocar o bastão em cima da criança, ele não. Ele próprio agora se coloca em cima daquele menino. E ele se joga em cima daquela criança na totalidade. A Bíblia diz que ele coloca mãos nas mãos, pés nos pés, nariz no nariz, olhos nos olhos, boca na boca daquela criança. Olhos fala daquilo que nós estamos vendo. O nosso nariz fala daquilo que nós estamos sentindo. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. A nossa alma está cheia. Ao colocar-se em cima daquela criança, ele saiu do natural. E ele começa a entrar no sobrenatural. Ele coloca vida em cima daquela criança. E a vida vindo da parte de Deus. Ele se coloca por inteiro sobre aquela criança. E a Bíblia diz que aquela criança então começa a aquecer. Mas aquecer não significa viver de novo. Aquecer muitas vezes de nós, os nossos dilemas, os nossos sonhos, aquilo que está morto. Assim como o profeta deitou em cima daquele menino, e o menino aqueceu. Aquecer fala de sinal, um sinal de Deus na vida daquele homem, de que algo sobrenatural estava para acontecer. Às vezes nós imaginamos e não entendemos, não enxergamos os sinais de Deus na nossa vida. Nós não conseguimos identificar os sinais que Deus está nos dando para a realização daquilo que nós mais sonhamos. Pequenos sinais, às vezes têm acontecido na sua vida. Nós temos que ficar atentos aos sinais de Deus na nossa vida. Pequenos sinais. Diz que ele deitou novamente, ele não desistiu. Não foi lá embaixo murmurar, não adianta, não tem jeito. Já tentei de tudo, não aconteceu nada. O menino só esquentou, mas está morto. A Bíblia diz que ele deitou novamente sobre a criança e repetiu tudo de novo. Sabe, há momento na nossa vida que nós precisamos começar tudo de novo. Repetir tudo de novo. Começar do zero. Mas com convicção no nosso coração de que algo sobrenatural irá acontecer na nossa vida. Não importa a área que você está pensando, talvez agora. Não desista, continue. Comece de novo, conclua de novo, ore de novo, busque de novo, jejue de novo, converse de novo, volte aos lugares antigos de novo. A Bíblia diz que então aquele menino dá alguns espirros e que entra vida nele. Um dia ele chama a mulher, aquela mulher no quarto lá de cima que ele estava. A mulher se posiciona na porta do quarto, ela não entra no quarto. Ela se posiciona na porta do quarto. E ele diz para ela: dentro de 9 meses, você vai receber os seus filhos no braço. Agora novamente ele está naquele quarto, lá em cima do quarto. O sonho tinha morrido. Mas mais uma vez agora, assim como na primeira vez, ele entregou o filho para aquela mulher. Ele manda chamar de novo a mulher lá. E a mulher agora não fica na porta do quarto, mas ela entra no quarto. E Eliseu, com os filhos nos braços, entrega para a mulher e diz: aqui está o seu filho.
podemos deixar os nossos sonhos morrer. Os nossos sonhos não irão morrer. Mesmo se eles morrerem, não desista. Quem te deu eles é a capacidade para retornar ele nas suas mãos, entregar novamente nos seus braços e dizer: aqui está o seu filho. Eu quero orar com você nesta noite. Faz assim com seus braços.